Olá pessoal, eu sou o Wilson Júnior, sou escritor, editor literário e professor de escrita criativa, e nessa série de vídeos que eu vou continuar a fazer, eu vou tirar dúvidas de escritores. Então se você tem dúvidas, deixa aqui nos comentários, comenta em algum lugar, ou me procura nas redes sociais, manda lá as dúvidas, e aí eu posso, quem sabe, trazer a sua dúvida aqui no vídeo. Antes da gente entrar nesse vídeo, eu vou fazer o meu jabazinho do meu livro, meu romance de ficção histórica 999. Você pode adquirir ele nas redes sociais, falando comigo, as redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo, mas também você pode ir no site escambau.org ou comprar também na Amazon, mais uma vez. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. É uma ficção histórica ambientada no ano de 999, uma situação de caos, de guerra, onde o padre da cidade acredita que são sinais dos fins dos tempos. E os últimos dias de dezembro se aproximam. Será que o mundo vai acabar na chegada do ano 1000? Essa é a grande pergunta do 999. Então, se você se interessou, se você curte esse tipo de história, fala comigo que você pode adquirir o meu livro. Aqui eu estou dando continuidade às dúvidas da página do Twitter Escritor Que. Então você pode ir lá na página, mandar sua dúvida para eles, pode ser que ela apareça aqui no vídeo também. Também vou deixar a arroba deles aqui na descrição desse vídeo. A primeira dúvida de hoje é: gente, vocês teriam dicas para quem ficou uns anos sem escrever por problemas pessoais, a como voltar a escrever? Nossa, aqui eu posso falar com propriedade, tá? Porque eu publiquei o meu romance ano passado e, na realidade, basicamente do ano passado para cá, ou na verdade mais do fim de 2021 para cá, eu não escrevi nada, né? Não tinha escrito nada. Na verdade, não tinha escrito até um mês atrás, quando eu voltei a escrever. E realmente é muito difícil quando você passa longos períodos. E o meu, na verdade, foi até numa situação similar. Assim. Toda coisa da campanha foi muito estressante, eu entrei num quadro depressivo e eu preciso estar minimamente bem para escrever, né? Então isso acabou atrapalhando o meu processo de escrita. A minha sugestão, quando você quer voltar, é encontre um projeto de paixão, uma coisa que você sempre quis fazer, uma coisa que, né, faz muito sentido para você, porque você vai precisar dessa paixão para retomar, porque é muito difícil. Encontrado esse projeto de paixão, eu sei que muitos escritores têm processos distintos, né? Tem escritores que gostam de planejar bastante, escritores que não gostam de planejar. Porém, se você está passando por essa situação de não conseguir produzir, né, de não conseguir escrever, talvez se organizar um pouquinho, planejar um pouquinho vai ajudar. Então você pode ir ali, pensar na estrutura da história, nos 3 atos, talvez nem pensando especificamente em questões estruturais, mas o que é que acontece no começo, no meio e no fim da história, né? Você vai fazendo essa maquinação mental. Se você for uma pessoa que gosta de colocar isso no papel, coloca isso no papel, mas basicamente vai ali refletindo sobre, pensa sobre a obra, você vai maquinando essas questões, né, na sua cabeça antes, né, tenta manter a história viva na sua cabeça, mesmo enquanto você não estiver escrevendo, né, vai ali ruminando, né, né, vai ruminando aquelas ideias ali dentro de você, e aí, a verdade é, senta no computador, não pensa muito. Se você é um procrastinador, como eu sou um procrastinador, procrastine, mas procrastine com o objetivo de escrever. Eu recomendo a utilização de aplicativos de concentração, especialmente se você tiver problemas de concentração. Na verdade, mesmo quando você não tem problemas de concentração, na era das redes sociais hoje em dia, é extremamente difícil manter a concentração em alguma coisa. Então, eu recomendo que você use aplicativos como o Pomodoro, o Forest. São aplicativos onde você marca um determinado tempo, pode ser 10, 15, 20 minutos, e aí você desliga das coisas e você foca em escrever. Isso foi o que me ajudou. Acredito que para pessoas diferentes sejam processos diferentes, mas eu espero que essa dica tenha ajudado. Encontre um projeto, guarda ele no coração, rumina, reflete, pensa sobre ele, joga as ideias no papel, senta no computador e escreve. Só sai da frente do computador quando escrever. Vamos à próxima dúvida. Quais são os critérios para ser leitor beta e qual a diferença entre beta e beta crítica? Vamos lá, é uma pergunta sobre meio que o ofício editorial. Né? Vamos lá, leitor beta. Não existe efetivamente um critério para você ser um leitor beta. Se você tem uma comunidade de amigos, escritores, colegas escritores, você pode betar o texto de alguém. Fazer uma leitura beta é basicamente você ser um leitor que vai ler a obra antes da obra ser publicada e dar um feedback. Então, quais seriam os critérios para você fazer isso? Nenhum. Obviamente, se você for um leitor experiente do gênero, você vai prover um tipo de informação pro autor. Se você é uma pessoa que não gosta do gênero, você já vai trazer um outro olhar para esse escritor. Então, na verdade, quando um autor está procurando leitores betas, a ideia é que ele diversifique o máximo possível o público que vai receber, seja de leitores mais experientes, leitores menos experientes, leitores do gênero, leitores que não leem dentro do gênero, para que ele possa ter ali um grupo, né, de feedback sobre a obra dele, e se possam ter coisas gritantes, né, problemas muito sérios, talvez que até nesses diferentes olhares surjam para esse leitor, né, para esses vários leitores, para que o autor possa eventualmente corrigir esse problema antes, né, da publicação final da obra. Existem pessoas que fazem leitura beta profissional, né, pessoas que normalmente entendem de editoria, né, são editores, são revisores, são pessoas que são críticos, né, são pessoas que, na maioria das vezes, quando fazem isso, são contratadas por uma editora, né, para fazer essa função de ler, de fazer um teste da obra antes que ela chegue no mercado oficialmente e dê um feedback
para a editora, né? A diferença do leitor beta para o leitor crítico, aí é uma questão profissional mesmo. O leitor crítico, ele precisa ser uma pessoa que compreende de narrativa e de literatura de uma maneira mais profunda. Obviamente, se você for um leitor beta e entende e tem essas ferramentas, vai ser uma leitura beta muito boa para o escritor. Porém, não é necessário que você possua ferramenta nenhuma para ser um leitor beta. Já para ser um leitor crítico, de fato, você vai ter que ter ou uma formação, né, seja em letras ou em editoração, que são cursos que são disponibilizados aí hoje em dia com um pouco mais de frequência, né, você encontra até na internet, ou um leitor voraz, né, um leitor atento, um leitor que tem essa visão editorial, né, que faz edição, né, uma pessoa que é especialista, que consegue editar livros, editar textos, ou que tem uma bagagem bem grande dentro daquele setor literário específico, para que ele possa, né, analisar esses aspectos da obra. O leitor crítico, ele vai olhar principalmente a questão da obra como um todo, né, prestando atenção em estrutura de narrativa, em prosa, né, em como o texto está escrito, a beleza. Obviamente, depende do tipo de obra e do que está sendo pedido para ela. Né? Se for uma obra mais narrativa, o foco do leitor crítico vai ser muito mais nesses elementos narrativos. Se for uma obra mais contemporânea, de literatura contemporânea, que o foco é mais estético, então ele vai perceber muito mais esses elementos da prosa, do texto. Mas, no fim das contas, ele vai meio que olhar a obra como um todo e ver, né, e buscar ali quais são os problemas, o que é que pode ser melhorado, o que é que está muito bem acertado e deve ser preservado. Então, ele vai fazer aquele pente fino na obra para que o escritor possa trabalhar antes da obra ir para o editor, de fato, que vai mexer propriamente no texto. Né? Então, a leitura crítica ela é uma parte do processo editorial de uma obra e requer uma pessoa que tenha conhecimentos específicos sobre construção de texto para que possa fazer essa função. Respondi a dúvida? A terceira e última dúvida de hoje é: posso transformar minha FIC com roteiro original em livro publicado caso ela receba muito feedback ou vai dar rolo de direitos autorais? Você pode até ficar rica. Mas a verdade é que, assim, isso tem se tornado uma coisa cada vez mais comum, apesar de ser uma coisa extremamente rara. Né? Entender que se tornar mais comum não significa que é algo que acontece com frequência. Eu vou dar um exemplo bem claro sobre isso. Né? A obra 50 Tons de Cinza foi concebida originalmente como uma fanfic de Crepúsculo ali, né, com Edward e a Bella num ambiente corporativo e etc., com as questões lá de BDSM que a obra tem. Então, se, obviamente, você não vai estar pegando elementos que são, digamos, canônicos ou tradicionais da obra que você está fazendo a fanfic, é perfeitamente tranquilo que você possa converter, né? Então, desde que você mude os nomes, mude, sei lá, se é um universo mágico ou fantástico, você vai ter que ali readaptar uma série desses elementos, você pode, de fato, publicar. É sempre bom que, né, esse livro passe por uma leitura para justamente que esses elementos, né, que são da obra original não escapem para dentro da sua obra, né, da sua fanfic, mas é algo que pode acontecer. Agora, é muito importante que você modere as suas expectativas, tá? Porque, normalmente, o público que vai te dar um feedback de uma fanfic, etc., ele é fã daquela obra original. E ele está lendo a sua obra porque ela é uma fanfic de uma obra original. Isso não significa que a recepção da sua obra, quando se tornar uma obra original, vai, de fato, receber o mesmo elogio que ela recebeu sendo uma fanfic. Né? Isso é uma coisa que eu já vi de muitas pessoas que escrevem fanfic. Elas escrevem fanfics dentro desses ambientes de fanfic e quando, né, vão tentar levar isso para um material original ou mesmo escrever materiais originais, tem bem menos visualizações, né, tem bem menos atenção, bem menos comentário. Por quê? Porque, no fim das contas, você está surfando ali um público que já existe, que já está considerado. Então isso é bom ter na cabeça para que você não se decepcione quando você transitar para escrever uma literatura original sua. Essas foram as dúvidas de hoje. Os links estão todos na descrição. Compre meu romance 999. A gente se vê na próxima e tchau.